Bom dia a todos e todas aqui presentes nessa sessão de defesa de trabalho de conclusão de curso. Então, eu, Carina Rejane Pivetta, na função de orientadora e presidente da banca, iniciaremos e daremos continuidade às defesas públicas dos trabalhos de conclusão de curso da especialização em educação do campo e agroecologia. Então, nesse momento, a defesa será da pós-graduanda Viviane Vieira Nunes, cujo trabalho é intitulado Aproximações entre as práticas desempenhadas na Escola Rural Primo Pozzato, município de Santiago, com a educação do campo e agroecologia. E fazem parte da banca de avaliação os professores, a professora Josete Bittencourt Cardoso e o professor Lucas Augusto da Silva Gírio. Então, como professora orientadora, presidente da banca, já agradeço imensamente a colaboração da professora Josete e do professor Lucas, que compartilharam conosco, né, a leitura do trabalho enquanto parte escrita, e agora, nesse momento aqui, também disponibilizando o seu tempo para acompanhar a Viviane na apresentação do trabalho de forma oral. Então, agradecemos imensamente as contribuições que sempre vêm para contribuir, tornar o trabalho mais adequado, mais ajustados em questões de rigor científico, mas também gerar as reflexões que são cabíveis, né, também aqui para esse momento da defesa do TCC. Então, a defesa, ela iniciará com a apresentação do trabalho por parte da Viviane, e ela terá esse tempo aproximado de 15 minutos para fazer essa apresentação, e na sequência passaremos para as demais etapas aqui da sessão de defesa de TCC. Então, Viviane, sinta-se à vontade para projetar a sua apresentação e fazer a sua fala, né, em relação ao teu trabalho que você desempenhou. Bom dia, orientadora Carina, a minha banca, a Josete e o professor Lucas. Vou compartilhar com vocês um pouquinho, né, de experiência, assim, um trabalho feito diante de uma escola do campo. Está aparecendo? Sim, está aparecendo sim, projeção. Então, o título é tema do meu TCC, Aproximações entre as práticas desempenhadas na escola rural Primo Pozzato, né, em Santiago, com a educação do campo e agroecologia. Vou passar, assim, de primeiro, né, a localização dessa escola. Ela é uma escola localizada na linha 8, né, distrito aqui de Santiago, onde, né, essa escola, ela é, conforme o histórico, é desde 1968, tá? Ela tem alteração em 1985, ainda para uma escola incompleta, e depois ela passa a ser uma escola completa de 1º a 9º ano. E esse trabalho, né, ele está vinculado às práticas do contexto da agroecologia e da educação do campo. Aqui algumas fotos, né, da localização dela. Aqui, atualmente, os alunos que temos esse ano. É uma escola multisseriada, de 1º ao 9º ano. Desde o ano passado, estamos com a turma de 1º ao 5º somente com uma professora, né? E de 6º ao 9º com 2 professoras, onde fazem parte uma professora de linguagens e eu na área específica de matemática. Mas nisso, não só trabalho a parte da matemática, como trabalho ciência, geografia, história e projeto de vida.
Aqui é um pouquinho da localização dele. Esse aqui fica um monumento da Nossa Senhora de Fátima, atrás da escola, né? Vocês podem notar que ali tem uma parte que, bem dizer, a escola não aparece, que é aqui. E também onde, às vezes, os alunos, tanto o professor de ensino religioso, quando eu trabalhava, né? A gente fazia algumas atividades ali, né, diante da imagem. Aqui nós temos, né, a capela, que é ao lado da escola, né, que faz parte também da comunidade Linha 8. Aqui é o salão da comunidade, que também é um dos nossos locais de participação com os alunos, né, algumas atividades que a gente faz de final de ano. E que ele também que proporciona para eles na parte de educação física, quadro esportivo. Então, essa é a localização, né, da linha 8, também, aqui também faz parte um dos parceiros da escola, o Apiar Padre Assis, que vai ter também as fotos juntos das nossas práticas, tá? Então, a escola é um local de experiências compartilhadas, onde estudantes e professores podem estabelecer uma relação de aproximação com suas realidades. Nesse contexto, torna-se relevante uma ação pedagógica que contemple e estimule o resgate e a vivência de valores, de princípios básicos de cidadania e de atitudes proativas, que contribuam na melhoria da qualidade de vida dos educandos e da comunidade onde estão inseridos. Acreditamos que experiências diferenciadas favorecem a construção de aprendizagens significativas, estimulando a formação de cidadãos participativos, éticos, atuantes e conscientes de sua responsabilidade social, capazes de agir e transformar realidades. O objetivo, né, dessas práticas que a gente tem na escola, onde eu faço parte desde 2015, lá daquele educandário, é um trabalho pedagógico que contempla de forma interdisciplinar o processo de aprendizagem, identificar as contribuições das práticas agroecológicas para a formação integral dos estudantes, com base na perspectiva da promoção da saúde, bem-estar, cultura, lazer e qualidade de vida. Então, a metodologia realizada, né, diante das práticas já desenvolvidas, conforme, né, estamos num tempo que a gente teve que parar, foi realizada essas práticas desde 2015, vamos dizer, até 2018, e que algumas permanecem ainda na escola. No primeiro eixo temático, ele aponta as práticas de manejo de cultivos agrícolas, tá? Onde, a partir da demonstração em sala de aula, como já me referi, eu trabalho ciências, né, parte de geografia, história e matemática. Ele trabalha também uma parte que abrange todos os componentes. A prática de cooperação é o segundo eixo, e o eixo 13 é a integração de saberes. E depois, na terceira etapa, aqui a gente tem a metodologia onde, né, foi alinhado a partir, né, do contexto, né, desse trabalho remoto que temos, foi feito um banner, né, para deixar na escola e expor para os estudantes e demais públicos do espaço escolar, em relação à representatividade das práticas trabalhadas na escola e que devem ser mantidas com meio de reviver e divulgar a educação no campo e agroecologia. Aqui eu coloquei as fotos onde o quê? Como eu já coloquei ali no início, que a gente trabalha não só a parte como a parte de matemática, geografia, né?
a parte do solo, né? A matemática a partir de como que foi criado, como que eu vou fazer a estrutura dos arcos para colocar. E na parte de ciências, né, que abrange, eu, nesse ano aí, quando eu iniciei, a gente trabalhava ainda técnicas agrícolas, que hoje, ela já, ou desde o ano passado, ela já não está, e foi questionada, né, até a coordenadoria, até aos nossos superiores, por que numa escola do campo não poderia continuar a técnica agrícola, que agora é projeto de vida para trabalhar. A partir daí, a gente faz, né, todo esse contexto de que até eles, os próprios alunos, hoje, né, quando a gente retornou, esse ano que a gente retornou, questionam por que a gente não volta a ter técnicas agrícolas. Porque é uma parte onde eles aprendem, né, e eles do campo já sabem, ajudam muito a gente tem a experiência deles trazer esse conhecimento. E também a questão assim que a gente trabalha desde como é o plantio, né? O calendário, calendário de produção, né? De aplicação, né? Conforme os meses do ano ali a gente distribui. Aqui é ainda no eixo 1, que é onde, desde o material que a gente utilizou reciclado, que era a partir de uns tubos das luzes, das lâmpadas tubular que tinha na escola, onde foi retirado, né? Estava lá. Eles, desde a sua, vamos dizer, produção do material aonde foi plantado, a gente utilizou para fazer uma plantação de morangos. Nesse eixo aqui, que é o eixo 2, tá? Esse eixo aqui, além dos estudantes, a gente trabalha junto à comunidade. Os pais dos estudantes, né, são parceiros, assim como a gente também tem pessoas parceiras que não têm vínculo com alunos, né, na escola, nos auxiliam. Então, esse aqui a gente chama do dia de mutirão na escola, onde a gente faz, assim, conforme, né, está o próprio ambiente da escola, tem que organizar, plantar. Essas fotos aqui, ela já faz referente a setembro ali, o dia da árvore, onde também ali aparece crianças plantando e ao mesmo tempo nós temos uma árvore ali centenária na comunidade, onde seu Adine Possato, que é um dos parceiros da escola, também mantém tenta manter, né, os cuidados. Tá? Onde aparecem as crianças aqui é no fundo da escola, o plantio de árvores. No eixo 3, onde a gente trabalhou também com práticas que foi organizadas junto com a escola onde também eu trabalho, Lucas Araújo de Oliveira, aqui de Santiago, só que na cidade, a gente fez um trabalho de integração dos alunos, porque aqui, esse ano, eu trabalhava ainda meio ambiente com as turmas da escola. E eu, né, com o meio de fazer essa integração, conversei com as diretoras e conseguimos fazer um dia de integração, onde foi levado alunos daqui da cidade, até lá a escola da linha 8, na Primo Possato, e fizemos da seguinte maneira. Primeiro passo foi a realização, né, de como é a realidade no estudo, no ensino, porque ali eu levei 2 turmas daqui da Escola Lucas, da cidade, e lá nós tínhamos, né, uma turma, mas era uma turma multisseriada, onde trabalha do 6º ao 9º.
Os próprios alunos, onde eu trabalhei, né, que foi alguns dias que a gente passou, eu trabalhava com os alunos da escola Primo Possato, a realidade dele foi montado o slide, onde os próprios alunos passaram, entre eles mesmos, eu só, vamos dizer, coordenei. Eles que tinham que apresentar, eles tinham que interagir. E também aqui, né, nos alunos da escola Lucas Araújo, eles levaram a slides para apresentar como era a realidade deles. Tá? Aí, de tarde, a gente fez um trabalho junto com as abelhas Jataí, e que aí foi o comando do apiário Padre Assis, juntamente com o seu Adi e sua equipe, onde eles conheceram, né, algumas caixas de abelhas, tanto é que tem lá na escola atrás da abelha Jataí, que ela não causa nenhum, vamos dizer, algum mal, né, ela não tem ferrão, então a gente trabalhou. Esse seria, né, no eixo 3 que teria essa atividade. Aqui, então, uma integração com alunos da escola Zona Rural e Zona Urbana. Nesse aqui, ele já faz parte de uma integração à comunidade nesse eixo, tá? Aonde é promovido alguns cursos juntamente com o apiário Padre Assis, e também junto com a Emater, junto com a URI, que é a Universidade de Santiago, e também Senar, juntamente com a produtora agroecológica, a Yara Dutra. E nesse dia aqui, né, ela foi realizado além da comunidade da região, aqui também teve vários apicultores de todo, vamos dizer, de uma parte aqui do estado. Teve de Santana do Livramento, Cruzado, Bagé, todas as regiões onde até que isso aqui é um projeto um curso, né, realizado pelo apiário, onde também a escola é parceira, né, juntamente com o apiário Padre Assis. Aqui outro resultado da discussão é o banner, né, com algumas fotos e alguns tópicos das nossas práticas, que vai ser deixado na escola. E o banner que será entregue na escola trata-se de uma materialidade a partir do trabalho enquanto educador, e agora por meio do curso de especialização em educação do campo e agroecologia, assume a significância no olhar para a prática docente como ação vinculada à educação do campo e agroecologia. Aqui, as considerações finais, merece destaque um senso de causa no sentido que pode parecer uma ação simples, realizada em uma escola que atende poucos estudantes, em um local distante, mas, pelo contrário, é uma ação mobilizadora perante os que vivem naquele contexto, principalmente quando se trabalha com os povos do campo, e isso é edificante. Aqui, né, eu já coloco assim que, além, né, de ser edificante esse trabalho, e por achar, às vezes, que é uma escola do campo às vezes muitos olhares são em números, e às vezes a gente sabe que a gente tem que ter uma visão ampla de que eles também precisam, né, vamos dizer, dessa integração. Nós, professores como eu, né, sou da cidade e fui, né, quando cheguei na escola, como dizer, levo uma realidade daqui da cidade, mas também eu tenho que ter uma visão deles. Então, a gente passa, né, vamos dizer, um ensinamento, como eu coloco para eles assim, eu trago um pouco da realidade da cidade, do mundo, e tento abranger a vocês a realidade.
a questão de a gente levar sempre as práticas num contexto assim de não atingir nenhuma família em si, a gente sabe que a economia daquela região lá, ela faz parte da apicultura e também da fumocultura. E a gente tenta abranger assim e passar uma realidade do que a agroecologia é importante, tanto que é os trabalhos, né, que a gente tenta fazer, vários outros trabalhos que a gente faz ali diante dos alunos e comunidade, a gente sempre tenta trazer a comunidade junto, né, conosco, porque a gente sempre depende, não é só a questão de a gente fazer um trabalho para os alunos, e sim sempre manter essa comunidade junto a nós, porque desde que eu estou lá, né, um tempo a gente tem uma visão assim, porque o número de alunos tem que fechar, porque já passamos por 2 anos, 3 anos consecutivos da questão de ir lá, um dia porque vai fechar, e depois na outra a gente batalhou e conseguiu manter essa escola. Então, acredito que a partir das práticas, onde tu consiga uma equipe de professores comprometidos com esse engajamento nessas práticas e desenvolver um bom trabalho, a gente consegue manter uma escola. Então, já faz 6 anos que agora já não se ouve falar, não chega ninguém assim, vamos fechar porque o número de alunos não dá. Não, a gente conseguiu manter ela e acredito que cada ano que passa vamos poder manter. Aqui nas referências bibliográficas, né, é um contexto de todos os meus relatos, né, a partir das minhas práticas, onde foi feita o TCC. Acredito que seja da minha parte né, um pouquinho da minha prática, e acredito que essa especialização sim veio para melhorar o meu conhecimento e também ver que a realidade dos nossos alunos, né, diante de uma escola do campo, também a gente pode promover muitas discussões e também trabalhar em cima daquele contexto que todos são iguais e todos têm que manter essa integração, essa qualidade, principalmente eu acredito que uma qualidade de ensino, por mais que seja do campo, a gente consegue manter né, essa discussão, porque às vezes eles têm muito disso e que eles, né, às vezes eles já sabem, assim, quando eles saem de lá do ensino fundamental, né, e têm que ir para uma escola de ensino médio, onde eles não têm vamos dizer, eles já são vistos como os alunos do interior. E isso eu digo para eles, não é que vocês são do interior, que vocês não vão ter a capacidade de conseguir, vamos dizer, expandir no trabalho, expandir né, em conhecimento. Então, vocês não vão ir para uma escola sem saber. Assim, sempre melhorar a sua capacidade. E conforme, né, como eu falei, a gente tem 2 professores para trabalhar do 6º ao 9º ano. E ali tu trabalhar todas, eu quando cheguei lá para trabalhar só matemática, quando via a diretora diz, tem que ir todas essas matérias, assim, nossa, que compromisso de estar com esses alunos e passar, né, o conhecimento. Mas desde que estou lá, a gente tem, né, muitos alunos que já estão formados, como você disse, já passaram por mim, já foram para o IFE, já estão formados, estão fazendo faculdade, e isso vamos dizer, é o preço, não é o preço, que a gente não tem preço, vamos dizer, é o gratificante para a gente, né?
e tu vê que eles saírem de lá e a gente conseguir passar todos esses conhecimentos. Acredito que seja essa, algum questionamento, alguma conclusão, estou à disposição da minha banca. Muito obrigada, Viviane, deu tudo certo com a tua apresentação, apresentou muito bem o teu trabalho, e seguindo a nossa ordem aqui da sessão de defesa de TCC, então convido a professora Josete para fazer as suas colocações e posteriormente, então, o professor Lucas. Então, Viviane, parabéns pela tua apresentação, né? Te cumprimento os presentes, a professora Karina, no papel de coordenação, ao colega Lucas, e faço extensão, né, aos presentes na tua apresentação. Obrigada pelo convite, professora Karina e Viviane, eu fiquei bem feliz, eu acho que nesse tempo que eu sou banca, eu não tinha tido ainda a oportunidade de ter um trabalho para leitura onde eu pudesse ver o que se faz em uma escola, né, que tem todas as características de ser uma escola da educação do campo e que a gente sabe que ainda não é. No teu trabalho não tinha ficado tão claro isso, Viviane. Inclusive, no teu trabalho, eu destaco que uma hora tu chama ela de escola da educação do campo, e agora na tua fala, né, e por todo esse processo de fechamento, não fechamento, a gente percebe que ela não é. Tá aí um bom estudo para a gente conhecer se a gente tem no Rio Grande do Sul, né, quantas são escolas do campo e se elas têm alguma. Seria uma excelente pesquisa. Ao ler o teu trabalho e te ouvir agora, né, a gente, enquanto professor, fica imaginando possibilidades, né, de pesquisa, e essa seria uma boa possibilidade. Até porque eu percebi que a tua não é. Eu vou destacar, assim, o teu trabalho. Eu fiz algumas anotações, essa semana é uma semana cheia de bancas, né, então a gente faz algumas anotações para cada leitura que a gente fez. E eu quero te dizer, assim, que o que tu desvelou, por isso que eu retratei que eu não tinha tido um trabalho assim, o que tu desvela é um modelo de organização de escola, que eu não conhecia. Hoje eu conheço o modelo de organização da escola Primo Possato. Fiquei, assim, apaixonada pelo teu trabalho, me deu vontade de conhecer a escola. Inclusive o Instituto tem um itinerário aí de visitas às escolas, né, inclusive porque nós estamos com um processo seletivo aberto, e esses alunos que tu acaba de trazer no teu projeto é o nosso público-alvo. Inclusive essa seria uma das minhas perguntas, né, se tu divide com essa escola que tu está numa formação de educação do campo, né, e se tu dividiu que tu é aluna do Instituto e que o Instituto trabalha com a temática. Tu fizestes essa menção nesse local? Desde que entrei lá na escola em 2015, né, o trabalho é sempre pensando nisso, porque, assim, eu digo para eles, assim, depois também que minha filha entrou em São Vicente, eu também tive uma outra visão do Instituto Federal. Então, eu sempre, todos os anos, eu lutava, corria para eles o quê? Para eles fazerem a prova. Tanto é que me envolvia, assim, eu tivesse que ir lá correr um documento, pegar, que a Karina já, o ano passado, né, a Karina corria atrás de uma aluna, por causa que todos os anos eu tento colocar um ou dois no Instituto Federal Farroupilha. Porque eu disse, pessoal, é a realidade de vocês têm que ir atrás, e isso aí vai assim, vocês vão adquirir conhecimento para ajudar os pais de vocês. Porque dependendo Claro que já tive alunos que se formou em informática, em técnica informática lá no IFAR. Hoje eles estão fazendo um curso já superior no IFAR. Mas assim, sempre trago e tento fazer com que eles saiam, mas aí também não depende só vamos dizer, de eu conseguir, aí já faz parte também dos pais, né? Porque aí os pais têm medo, porque fica toda semana. Aí eu explicava, gente, conversava com os pais, eu tenho uma realidade, minha filha fica uma semana lá, lá no Instituto tem, então sempre estou tentando sempre levar isso, todos os anos. Muito bem. Tatiana, continuando então, Viviane,
continuando, o que tu desvelou para a gente, né, eu fui fazendo um sistema para mim. No modelo de educação, que embora ela não seja da educação do campo, a escola ainda não se caracterize, ela é um modelo de educação diferenciado. As propostas que tu nos traz, né, de valorização do local, do território, do fazer dessas pessoas, do envolvimento com a comunidade, do envolvimento com a empresa que está no território, né, tu nos desvela grandes características de como se fazer educação do campo. Então, eu vejo, assim, que o teu trabalho, ele é uma frente de luta para a gente transformar essa escola, então, em escola da educação do campo, que aí vocês não vão ter esse problema né, espera-se, né, desse fechamento, dessa cobrança. Te ouvindo também, eu fiz uma anotação agora aqui na tua fala, quando tu trazes que não há mais as práticas agrícolas e se trocou isso pelo projeto de vida. Então, a minha pergunta é no sentido de a ementa do projeto de vida, já que são o projeto de vida de sujeitos camponeses, não dá para implantar as práticas que vocês já vêm fazendo? Sim, ela dá por causa que, como na matriz curricular, ela tem o protagonismo, ela entra a parte de cooperativismo ali, posso entrar também. Exato. Mas como então a gente está, né, recém voltou esse ano, aí, e até foi essa semana, teve um aluno que disse, não, a prof vai continuar com vocês fazendo o trabalho diante como nós fazia antes, né? A parte prática, que tem uns que precisam para até entender melhor alguns conteúdos e informações que até eles passam para nós. Mas tem como sim. Viviane, inclusive, tu pode continuar ainda em contato com o Campus Jaguari, assim, eu tenho certeza que eu vou falar por mim, mas eu acabo, né, falando por todos os professores do Campus Jaguari, no sentido de que, quando tu recebe a ementa da disciplina de projetos de vida, o professor que vai ministrar essa disciplina, ele faz o seu planejamento de ensino. E no teu planejamento de ensino, eu tenho certeza, assim, que tu pode contar com professores do Campus Jaguari, inclusive, para a gente pensar num projeto de extensão para a Escola Primo Possato dentro desta tua disciplina. Inclusive, os muitos outros alunos que estão chegando agora na especialização, nasce da disciplina Projetos de Vida, um TCC, gente. Então, a gente tem que vislumbrar os espaços de atuação da educação do campo. E quando tu falaste, me deu um medo, assim, que vocês vissem a troca do nome da disciplina como um empecilho para as práticas que são possíveis de serem implantadas. Então, deixo aí o meu, tá? Então, assim, o teu trabalho se configura em uma luta pela transformação da tua escola em escola do campo. E a gente percebe isso no teu trabalho, eu quero destacar aqui o teu intuito em aproximar a escola junto à comunidade, e tu traz à tona essa relação, né? Essa relação já existe nessa escola. Hoje, no teu trabalho, tu traz à tona, e assim, no teu fazer, tu não pode deixar morrer, tá bom? A tua percepção do território e das muitas possibilidades, eu não conheço os outros professores da escola, mas vocês têm uma percepção muito boa, assim, de poder contatar a empresa, a apicultora, a senhora que dá, eu não vou lembrar o nome dela aqui, mas ela trabalha com agroecologia. Exato. Que sacada de vocês, assim, ter essa relação com essas pessoas. E aí eu já vou falar de uma sugestão que eu coloquei no teu trabalho, tu vai receber o teu trabalho bem do trabalho do professor de português. Tu foi muito feliz quando tu e a tua orientadora me mandaram em Word, porque vocês vão pegar um trabalho, assim, com muito contributo da Josete. Não quero que vocês entendam que é correção, muito pelo contrário. É um aporte ao trabalho, porque eu acho que cabe isso. E lá tu dizes assim, ó... Da relação que vocês têm com esta empresa e o papel que essa empresa representa no âmbito do fazer docente. E aí eu vou te dar um puxãozinho de orelha e te sugerir alguma coisa. A gente trabalhou na nossa disciplina um texto que se chama O Trabalho como Princípio Educativo, né? No projeto de educação integral, e a gente fez uma ótima relação com a educação do campo. Ele é do professor Gaudêncio Frigoto, eu acho que tu ainda tem acesso, se tu não tens lá no Siga, tu me pede que eu te mando, e faltou essa menção tua no teu trabalho, Viviane, no sentido assim, ó, de que o trabalho é um princípio educativo.
Vocês ali, dentro do espaço escola, vocês fazem muito e tu trouxe isso à tona. Mas vocês conversam com uma empresa que dá trabalho para as pessoas daquele local. E o trabalho acaba vindo para dentro do espaço escolar. E a gente discutiu isso na disciplina. A educação que é formal, aquela que parte dos conteúdos dentro do espaço escolar, e aquela educação que se dá no âmbito da comunidade, da igreja, da santinha, né, que lá está posta, da própria empresa. Então, assim, o trabalho também é um princípio educativo que a escola está fazendo uma relação muito legal. Tu só não trouxe para dentro do teu texto, e aí tu vais ver lá que eu sugiro em 2 momentos do teu texto, tá? É no sentido de... E eu também quero destacar a visibilidade que tu deu para o papel docente, né? Tu diz isso, inclusive tu fala no folder uma hora que o objetivo do folder era esse, e eu te questiono assim, não era só esse, mas também isso. Então tu teve essa percepção bem legal do papel docente, porque às vezes não basta a escola estar no campo, mas o fazer docente não abarca estas especificidades. A tua aproximação, essa ação, né, da aproximação campo-cidade, é a primeira vez, é o primeiro trabalho que eu encontro, né, com este resultado, né, da gente desmistificar a ignorância, né, do homem do campo e a cidade ser o que é de melhor, e aí os filhos do homem do campo querem ir para a cidade. Este trabalho que vocês estão fazendo na Escola Primo Possato, desmistifica isso. Tá? Mostra que o campo tem muito a ensinar. Achei isso muito legal. É o primeiro trabalho que eu vejo isso como resultado. Quero salientar esse importante resultado que tu encontraste. No demais, né, não cabe ficar aqui, as minhas sugestões estão no corpo do teu trabalho, entenda que é no sentido de colaborar, e fico bastante grata, né, a tu e a professora Karina pelo convite, espero ter colaborado. Obrigada, professora José. Com certeza a gente vai... a gente tem que conversar, né, e dialogar para sempre o melhor, não recebo nenhuma como crítica, mas sim como uma construção nova para novos aprendizados. Deixa eu fazer uma última pergunta bem rapidinho. Tu nunca recebeu o convite ou nunca te passou pela vontade, assim, de ter feito a nossa licenciatura em Educação do Campo em Ciência da Natureza? Não recebi convite e não passou também. Foi. Karina, tinha caído, desculpa. Quem caiu, professor? Tá tudo bem? Voltou. Aqui sim. Tá. Karina, desculpa, sou eu agora? Só porque eu caí bem na... Sim, professor Lucas, pode Desculpa. fazer as suas considerações. Tá, joia, então. Desculpa, bem na hora. Caiu e fiquei perdido quando eu voltei. Bom, então eu inicio dando bom dia a todos também, a todos e a todas, né? Agradeço muito pelo convite. É uma oportunidade também de aprender, de ver alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos também na especialização. Eu fiquei muito contente por ver essas atividades são desenvolvidas. Então, inicio parabenizando pelo que vocês desenvolvem na escola, achei bem interessante. Também tem algumas contribuições, mas fiquem bem à vontade para aceitar ou não, até em alguns casos é mais uma dúvida que eu tive, e de repente já esclarece aqui, nem há por que talvez fazer algum tipo de alteração, de modificação, então não seria com essa pretensão. Aí eu inicio perguntando, assim, sem olhar nada, você não precisa nem olhar no material, mas qual que seria o principal objetivo do seu trabalho, né, da sua proposta, da sua monografia? A principal proposta é sempre de levar um conhecimento abrangendo a agroecologia, tá? Do que é o melhor
né, em relação de cultivo, de relação de vida, porque, e mesmo assim, até eu sempre comentei com a professora Karina que tenho que ficar às vezes neutra, porque eu sei que famílias lá dependem do fumo. Então, assim, eu tento fazer o meu melhor, né, de levar esse conhecimento a partir, por exemplo, eu sempre fiquei, né, neutra por causa dessa função que a gente tem, aqueles alunos que têm as famílias que dependem da fumocultura, e tem aqueles alunos que trabalham, que já passaram pelo fumo e deixaram de trabalhar por causa da questão da própria saúde, né? Então, e aí abrange essa parte de que a gente tem que levar esse conhecimento a eles, né? Um objetivo principal é sempre tentar levar para a realidade deles alguns tópicos que ainda eles não estão, vamos dizer, não é sabendo, mas eles não têm ainda noção. Então, a partir de quando tu começa a trabalhar desde o primeiro, né, desde os pequenos, acredito que vá mudando a forma deles, do pensamento deles, da visão deles. Não coloco, né, que eles tenham que mudar radicalmente, mas sempre tento abranger para o melhor para eles, né? É a saúde que envolve da comunidade, da população ali, da família, né, em torno deles. E do ponto de vista da sua monografia, qual que é o principal objetivo com o seu trabalho na monografia? Assim, o que seria? Acho que o microfone está fechado. Na monografia seria assim, um trabalho a levar o conhecimento, porque o que a gente faz, às vezes a gente faz trabalhos relevantes na escola e às vezes não demonstra, né, não mostra a importância que tem. Não sei perfeito. se me explicou, professor. Não, seria bem isso, porque eu li o título do trabalho, eu entendi que seria isso mesmo, assim, que você seria meio que relatar a atividade que já é desenvolvida na escola, o trabalho que já é feito. Aí o que me gerou essa dúvida que eu fiz essa pergunta, porque quando a gente começa a ler o objetivo no resumo, aí objetivou-se contribuir por meio de práticas agroecológicas na formação integral dos estudantes, com base na perspectiva, etc. Aí eu fiquei pensando se você ia desenvolver uma atividade específica para fazer a monografia ou se era atividade que já era desenvolvida na escola e você fez como se fosse um relato ali, né? E aí isso me gerou a dúvida no resumo, que aí eu fiquei pensando se era uma atividade que já vinha sendo desenvolvida ou se ia de ser desenvolvida especificamente. Só que aí, ao ler depois, mais adiante, o trabalho, né, na introdução ali, no final tem o objetivo mais detalhado. Até vou descer um pouquinho aqui só para... Aí lá fica mais claro, né, que apresentar as práticas agroecológicas desenvolvidas na escola, aí fica mais claro que é o que já é desenvolvido na escola. Então, eu acho que talvez poderia, no resumo, né, fazer esse ajuste, né, que geralmente a gente vai ler um trabalho, para depois a gente ler o trabalho completo, a gente inicia pelo resumo, né, ver o título, ver o resumo, e aí talvez fazer esse ajuste, e de repente, inclusive, deixar o objetivo, também aproveitando, mais objetivo. Então, a ideia é apresentar as práticas e as contribuições das práticas agroecológicas para a formação integral dos estudantes. De repente, isso daí já deixa bem sucinto e objetivo que você está fazendo, inclusive pode entrar no resumo, sem precisar detalhar tudo, assim, uma sugestão, né? De repente não seria o caso. Mas só porque me gerou essa dúvida. Quando eu li, depois eu fui lendo mais adiante, aí depois esclareceu, mas aí fica como sugestão no resumo, de repente. E aí uma pergunta, né, que eu vi que você falou, acho que mais na discussão, mas eu queria entender. O que o ensino remoto, a pandemia, interferiu no seu trabalho, na monografia em si?
em relação ao trabalho, pode me repetir? Perdão, o que o ensino remoto ou a pandemia, né, essa mudança de cenário, o que ele interferiu para você desenvolver sua monografia? Assim, a questão de eu montar ele até não mudou muito, porque, como dizer, é prática desenvolvida desde 2015, né? Onde ainda nem pensava em fazer essa pós, né, em Educação do Campo e Agroecologia, e ao mesmo tempo demonstrei esse trabalho para minha orientadora, e ela propôs de mostrar esse trabalho. E não teve assim, porque sempre eu estou fazendo, uma falha, talvez seja uma falha, às vezes passa corrido e a gente não coloca no papel o projeto. A escola tem um projeto anual, mas assim, os projetos específicos de cada um não tem. Então, vamos dizer, a partir daí é montado, né? E aí, sempre eu estou fazendo essas práticas e sempre estou registrando, sempre colocando, mas como o desenvolvimento na parte teoria não era realizado, onde agora foi feito, né? Juntei todas essas atividades na prática, onde tem, né, outras práticas ainda que a gente coloca no papel. Mas em relação à mamografia, a monografia e o relato deles, para mim, não tive tanta dificuldade para montar, porque já tinha material, né? Só faltava alguns relatos. Não, é perfeito, é isso que também queria tirar minha dúvida. Porque acho que a partir do momento que não interferiu no trabalho, lendo também é o que me pareceu, acho que não há necessidade de falar, acho que na metodologia ou no resultado, não lembro, que você menciona que em função do ensino remoto, e aí me dá a impressão que isso interferiu no seu trabalho. Não, é que aí a gente não teve continuidade, né? Porque a gente parou e não pôde realizar, por exemplo, né? Teve esse ano parado, a gente não pôde realizar as atividades. Já esse ano já iniciou e a gente já continuou novamente. É porque, por exemplo, no metodologia você fala que o relato é de 2015 a 2019. Então você deixa ele bem delimitado ali. Então, se em 2020 teve a pandemia, 2021, ele não interfere diretamente no seu trabalho, porque a ideia é assim, você colocar na metodologia o que realmente foi desenvolvido. Aí o que aconteceu depois, aí já não faria parte do seu trabalho. Apesar que surgiu um material depois, o banner, inclusive até uma dúvida, de repente compensa acrescentar ele na metodologia, porque eu vi que ele apareceu como um material que foi desenvolvido, só que não foi mencionado que ele seria desenvolvido, esse banner. Então, de repente, compensa acrescentar, e se não interferiu, pelo menos a gente pode discutir aqui, eu vejo que talvez não há necessidade de falar, porque você delimita bem o tempo que você desenvolveu sua proposta, né, sua monografia. Então, teoricamente, ele não interferiu diretamente no desenvolvimento do seu trabalho, porque é tudo que aconteceu até 2019. Aí, 2020 em diante, já não teria influência sobre o seu trabalho. Pelo menos é uma percepção que eu tive observando aqui o trabalho. Ela pode dizer que o banner é um compilado de tudo que ela fez e que agora ele serve como uma ferramenta de ensino, inclusive em modo remoto, né? Uhum. Caso, tomara que a gente nunca mais precise. Uhum. Acho que cabe bem. Lucas, Oi? essa questão da pandemia, ali da menção em relação à pandemia, é aquele vestígio daquela, vamos dizer assim, do princípio do que seria, né, o trabalho da Viviane, que a proposta inicial era a gente desenvolver práticas agroecológicas, né, lá na escola, por meio da intervenção da Viviane, né, então, na nossa mente, vamos dizer assim, ficou essa questão de que o trabalho não foi feito como era, né, a primeira intenção, e a partir dali
se rumou para esses ajustes e culminou no que foi apresentado pela Viviane, né, nesse resgate das práticas que ela já desenvolveu. Mas eu concordo que é cabível, sim, retirar, porque, de fato, analisando, assim, o que ela apresentou, não tem porquê, né? Isso é uma consideração de nós, porque acompanhamos, vamos dizer assim, o processo desde ali do início do pensar sobre o TCC, como ele seria, né, professor Lucas? Então, eu concordo, sim, que a gente depois observa a sua consideração ali nessa parte para ajustar. É que isso, na verdade, até ia passar batido, é que me chamou a atenção, porque falou, em função da pandemia, aí parece que teve uma mudança de planos, mas de repente não. A gente sabe que tudo mudou, né, por causa da pandemia, mas de repente não compensa não colocar isso, né, explicitar isso, porque acaba chamando atenção, inclusive, para a discussão, né, para o trabalho. Mas, assim, é só uma sugestão do que foi observando aqui. E aí, mais uma sugestão também, que aí é para aumentar a busca do seu trabalho, o dia que for colocado lá no banco de pornografia, né, que a gente tem agora no Instituto, no caso das palavras-chave no resumo, voltando novamente para o resumo, né. Então, a primeira palavra que aparece ali é agroecologia. Como já é uma palavra que ela aparece no seu título, você pode colocar uma outra palavra que remete ao que foi desenvolvido no seu trabalho, porque o dia que alguém for pesquisar um tema que envolve a sua monografia, você vai abranger ainda mais essa busca. A pessoa vai ter mais possibilidade de encontrar o seu trabalho tendo palavras diferentes. Então, por isso que a gente não repete palavras-chave que já tem no título, justamente para poder ampliar mais ainda a busca pelo seu trabalho. Então, seleciona uma palavra que tenha a ver com a monografia que foi desenvolvido, né, com as atividades que foram propostas, e aí você abrange ainda mais a busca. Então, isso é uma estratégia, vamos dizer assim, para ficar mais fácil ainda de localizar seu trabalho. Tá? Para ter mais possibilidade de alguém localizar. Aí fica uma sugestão mesmo. Eu acredito que também seria mais isso, assim, minhas contribuições. A professora Josete foi bem precisa, assim. É difícil, eu sempre falo que é difícil falar depois da professora Josete, porque ela sempre faz considerações muito, muito pertinentes, assim, e a gente fica até sem saber o que falar depois, né? Então, acho que seria mais isso, né? O que, na verdade, me deixou em dúvida de quem está lendo o trabalho pela primeira vez e não acompanhou a construção, né? Fala que às vezes é fácil a gente vir aqui e ficar sugerindo, né? A gente sabe que é muito trabalhoso desenvolver uma monografia, mas isso seria mais para esclarecer e para contribuir de alguma maneira, se for pertinente também, né? Com o trabalho agora que já foi apresentado. Parabéns pela apresentação e parabéns também pela atividade que vocês desenvolvem na escola. Também bem interessante, fiquei bem... Eu não tenho também muito contato, assim, com as escolas aqui em Jaguari, que eu lembro que logo que eu cheguei, a professora Josete me levou em algumas escolas, o professor Maurício, e eu comecei a ter um pouco mais de conhecimento, né, de entender um pouco mais como é que funcionam as escolas no campo, né, as escolas rurais aí também. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e volto a palavra à professora Karina. Tá bem, não sei se a Viviane quer fazer mais alguma colocação, alguma menção em relação ao que os professores mencionaram. Agradecer, né, ao professor Lucas também pelas colocações. Como a gente diz, a gente tem... Quando a gente está escrevendo, construindo, a gente tem uma visão e, às vezes, né, como dizer, a gente sempre tem que ter algum diálogo, essa conversa para a melhorar, né, a forma até de como colocar no papel. Eu tenho uma dificuldade grande, como diz, eu já falei, professora, até a professora Josete, acho que já nos primeiros lá semestre, né, eu tenho dificuldade da escrita. Então, assim, como dizer, eu com a minha licenciatura em matemática, né, eu dizer, meu Deus, vai escrever para mim, assim, eu vou colocar em símbolos. Mas acredito que
que foi boa as contribuições de vocês, né? Serão bem-vindas e aceitas. E também, né, meu nome, nome das colegas lá da escola, a escola sempre está à disposição lá na linha 8. A gente trabalha no turno da manhã e a gente sempre estamos tentando trazer novos parceiros e a gente está tentando voltar, né, ao normal, vamos dizer, agora, para trazer mais, né, oportunidades, não só para os nossos alunos, como eu sempre coloco, a comunidade, porque eles fazem parte também, né, daquela educandário lá da linha 8. E muito obrigada, qualquer. Estamos aí à disposição. Está bem, Viviane, muito bom. Agradeço novamente a professora Josete, que também era uma intenção tê-la nesse momento, pelo conhecimento, pelas contribuições, né, que, como o professor Lucas comentou, né, são muito pertinentes sempre, né, em relação a essas questões relacionadas à educação do campo, também esse conhecimento em relação ao espaço escola, né, e suas vinculações com as questões da educação do campo. Então, era muito... sempre foi considerado positiva, né, a presença da professora Josete aqui para contribuir com o trabalho, né, da Viviane vinculado a essa escola. O professor Lucas também já havia contribuído, auxiliado no processo de qualificação do trabalho da Viviane, e a gente sabe das dificuldades, como a Viviane coloca, né, da questão escrita, a questão de colher, a questão de referenciais teóricos e tudo mais, né, mas a gente tenta sempre contribuir para que o acadêmico consiga, né, também avançar e ir visualizando essas dificuldades, como também possibilidades de melhorar. Então, agradeço a professora Josete e o professor Lucas. Em relação a Viviane, também foi um trabalho muito, muito bom ter, né, a oportunidade de trabalhar com a Viviane e de conhecer, por meio dela, um pouco mais da escola, né, como a professora Josete colocou, desse trabalho da escola. Então, a Viviane, nas nossas conversas, principalmente, a gente vai vendo o que é o fazer a docência lá naquele espaço escolar, né? Então, sempre, desde o princípio, admirei esse trabalho da Viviane, sobre o que ela faz na escola, principalmente também considerando dela ser uma pessoa que não é daquele meio rural, vamos dizer assim, e tudo que ela consegue visualizar em termos de aplicação na escola e que tem relação com a educação do campo. Então, isso sempre me despertou em tentar, de alguma forma, ressaltar isso para a própria Viviane. Então, o TCC também, para além de deixar um resultado, eu acho que ele também é algo significativo para a Viviane se ver como educadora do campo, porque ela talvez viu isso mais vivo por meio do trânsito aqui da especialização em educação do campo. Então, eu me sinto feliz de conseguir também construir isso para a Viviane, para que ela se sinta ainda mais motivada a partir do TCC de seguir com as ações dela, principalmente nesse contexto que foi colocado aqui, de que a escola se sente em alguns momentos até com essas ameaças em relação ao fechamento, né, e a gente sabe do valor que uma escola lá naquele espaço rural tem para a comunidade, né, para as pessoas que veem na escola um outro mundo, um mundo que pode trazer outras possibilidades, desde as famílias, né, como a Viviane sempre a gente conversa, né, sobre a relação que as famílias têm com os professores, né, com a escola. Isso é muito importante, e o educador ter essa concepção do valor que a escola tem para aquele espaço e para as pessoas que adentram naquele espaço, que vai além de conteúdo, de séries, vamos dizer assim, do processo formativo, de um percurso formativo vinculado a conteúdo. Então, isso é muito importante de ressaltar para a Viviane e para o contexto dos demais que atuam lá na escola, esse valor humano que a escola tem lá naquele espaço. E
E é um legado para todos, né, atuantes da escola, né, que por meio da Viviane também sintam-se também acolhidos e agraciados enquanto educadores que estão contribuindo para pessoas, né, lá naquele espaço, e não só para conteúdo, para trabalhar um conteúdo XY lá dentro da escola, mas também pensar que aquelas pessoas, e são tão poucos, né, que ainda conseguem, né, frequentar a escola, então é muito valoroso esse trabalho de conseguir manter e avançar. Então, é um trabalho bastante valoroso também nesse sentido. Viviane, e aqui, né, os professores conseguiram também trazer essa relevância aqui para nós nesse momento. Então, falado isso, nós podemos seguir para outra etapa da sessão de defesa de TCC, que é direcionada à parte do preenchimento da ata, né, e das fichas em relação aos apontamentos dos professores membros da banca, e então nós iremos nos retirar daqui da sessão para fazer essa etapa, e em seguida a gente já retorna para fazer a leitura da ata. Então, a Viviane, o público que encontra-se aqui acompanhando a defesa, pode permanecer aqui, aguardando, né, o retorno para a leitura da ata e aí os encaminhamentos para o encerramento da sessão de defesa de TCC da Viviane.
Retornamos, então, para a continuação da sessão de defesa de TCC da Viviane Vieira Nunes, agora, então, com a leitura da ata. Eu vou proceder, então, como presidente da banca, a leitura da ata. Ata de defesa de trabalho de conclusão de curso. Então, aos 7 dias do mês de outubro do ano de 2021, foi realizada por videoconferência pela plataforma Google Meet a defesa pública do trabalho de conclusão de curso de especialização em educação do campo e agroecologia do Instituto Federal Farroupilha Campus Jaguari, sendo este requisito obrigatório para a obtenção do título de especialista. A aluna Viviane Vieira Nunes, regularmente matriculada no referido curso, apresentou o trabalho Aproximações entre as práticas desempenhadas na Escola Rural Primo Posato, Santiago, Rio Grande do Sul, com a educação do campo e agroecologia. Constituíram a banca examinadora, professora Karina Regiane Pivetta, como orientadora, professora Josete Bittencourt Cardoso e professor Lucas Augusto da Silva Gírio. Após a apresentação e as observações dos membros da banca avaliadora, ficou definido que o trabalho foi considerado aprovado, com conceito A. E eu, Karina Regiane Pivetta, lavro a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais membros da banca, sendo que, como observações que vão anexadas a esta ata, temos que a Viviane precisa realizar as alterações de acordo com as sugestões e as considerações da banca no TCC e entregar a versão final desse trabalho dentro de um prazo máximo de 30 dias a contar da data de defesa. Então, são essas as ressalvas e considerações que anexam-se à ata para concluir esse processo de defesa de TCC e de conclusão do curso, Viviane. Então, agora, de uma forma concreta, né, nos colocamos, né, para você como aprovação, né, aqui na defesa de TCC, e um momento bastante feliz e gratificante, acredito, de minha parte, plenamente, né, e para você, acredito que também, por tudo que tu nos falou aqui, complementou por meio da apresentação, que vai além, né, do que está posto escrito lá no trabalho, né, como o público não tem acesso ao todo do trabalho escrito, mas aqui na apresentação você conseguiu transmitir essa mensagem da relevância, da importância do fazer educação do campo nos espaços escolares, e pela valorosa contribuição e fala, né, da professora Josete e do professor Lucas, a gente conseguiu aflorar ainda mais a importância do teu trabalho lá na escola, Viviane. Então, que esse momento aqui, a partir do curso da especialização em educação do campo e agroecologia, a partir do teu TCC, você sinta-se ainda mais motivada a prosseguir nesse teu caminho, especialmente vinculado à escola, aquelas pessoas, aqueles estudantes, aquelas famílias, porque tenha certeza que você faz a diferença para aquelas pessoas. Como eu digo, são as pessoas que fazem a diferença nos espaços em que elas estão inseridas. Então, você tem toda uma função como professora para trabalhar determinados conteúdos com aquelas pessoas, com aquelas crianças, com aqueles jovens, mas junto a isso você leva, como se diz, a tua alma em querer contribuir com algo a mais para aquelas pessoas, para aquele território, né? Então, isso é muito importante e de muito valor, né, para nós, enquanto professores vinculados à instituição de ensino, e também reforçar a importância da escola em estabelecer essa rede de apoio, né, por meio de outras entidades que também podem estar inseridas lá naquele território, naquele espaço, que contribuem, né, como o apiário que você mencionou e sempre falou que é uma entidade que contribui bastante e mantém muito do que a escola é hoje, né, e do que ela consegue agregar por meio também do empenho do apiário, né, a Yara também, que contribui, e você conseguir aí manter essa rede, a escola, né, eu digo
com os demais integrantes também que atuam na escola, conseguir manter isso é muito importante e relevante. Então, reforço, Viviane, parabéns para você e para também os demais envolvidos, né, nesse trabalho na escola. Muito lindo, bonito de se ver e também de usar como referência, que também é uma expectativa, falando com a professora Josete, ela se disponibilizou, né, de seguir contribuindo para que esse trabalho permaneça também como algo que vai continuar e como um legado, né, das contribuições para a educação do campo por meio da escola, né, a gente tem que, fica aqui o registro para a gente não esquecer de resgatar, de rever isso, né, professora Josete, da continuidade, né, nesse processo de construção desse material por meio do trabalho da Viviane. Exato. Viviane, eu me coloquei à disposição, né? O teu trabalho é um trabalho, assim, audacioso e muito valoroso, muito legal, e eu me coloquei à disposição da professora Karina para a gente trabalhar em cima dele no sentido das sugestões do Prof. Lucas, das sugestões que eu coloco lá, e para um amadurecimento no sentido de nós podermos divulgar esse trabalho. O teu texto precisa só de um amadurecimento que é da minha área, que é da área das linguagens. E a minha sugestão é que ele, depois de pronto, seja a tua porta de entrada para a Secretaria de Educação de Santiago. Comentei com a tua orientadora, a gente tem que mostrar esse trabalho para eles, né? Para a própria URI, que é parceira de vocês, porque isso não só demonstra o trabalho que a Viviane faz neste espaço, mas é como a professora Karina comenta, as práticas que tu desenvolve lá são o que a educação do campo propõe, mas em especial para a comunidade de Santiago é o que o território precisa. É o trabalho que deveria estar sendo feito por outras pessoas, que tem que ser feito pela professora, que é um papel social importante que a gente desempenha e que isso tem que ser valorizado na tua pessoa. Então, assim, como o trabalho carece um pouquinho de crescimento no sentido da apresentação comunicativa dele, eu me coloquei à disposição, então aí é da tua vontade querer a minha ajuda, porque eu me propus a ajudar, eu quero que esse trabalho venha à tona. Mas eu preciso que tu também queira, tá bom, querida? E desde já, parabenizo, assim, tá lindo. Né? Obrigada. Com certeza, eu sempre me coloco, como eu comento com a professora Karina, que falar da linha 8 para mim, diz, falar da linha 8, eu sou de lá. E teve um aluno já me perguntou a semana e disse assim, prof, seus pais moram no interior? Eu disse, não, meus pais são da cidade, eu nunca morei no interior, mas as escolas que eu trabalhei, porque eu não sou de Santiago, né? Eu sou natural de Itaqui, que eu trabalhei em escola rural. E vim cair aqui em Santiago, onde fui chamada, fui para a escola do campus. Bom, é o meu é o meu destino de trabalhar com as escolas rurais. E agradeço desde já, né? E com certeza quero realmente essa incumbência também que eu vejo assim que tá caindo para mim, que eu quero propor, né? De levar a realidade deles, de fazer com que a escola do campo seja vista com outro olhar. Não a escola, mas sim os alunos que abrangem, né? A comunidade que abrange ali. Porque eu vejo assim que eles ficam muito, vamos dizer, eles se acham muito pequenos diante de vir para a cidade. E eu dizendo, vocês não são menor que ninguém, não são... E vocês têm que pensar que vão vencer e vão adiante. Então, assim, com certeza vamos entrar em contato. Eu já coloquei para a professora Karina para buscar o banner. Eu quero ir vou lá no Instituto. Espero que marque o mesmo dia que eu possa ir lá e você estar lá para a gente conversar, porque, né? Acredito que a gente está voltando aos poucos e vamos ter que voltar ao normal dessa forma. E com certeza agradeço a Karina também pela orientação, né? Por às vezes a gente não fechar nossos horários, mas ao mesmo tempo vamos fechar, vamos fazer esse horário, porque a gente sabe que nós professores a gente tem horário, né? Muito corrido e é muita demanda, como dizer, uma escola, por exemplo, uma escola do campo onde somos, bem dizer, 5 pessoas que trabalham naquela escola, mas a parte que envolve nós, a parte burocrática, vai envolver todos. E é como uma escola, né, que esteja de manhã, tarde e noite. Mas é um turno, então é muita demanda. E às vezes passa despercebido, né, alguns itens.
E como eu dizia, não é só feito aqui, tento fazer na escola aqui da cidade também, sempre conversar com os próprios alunos as realidades que são diferentes. E vamos adiante, vamos sim montar esse projeto, vamos colocar não em prática, né, mas a melhorar ele, tá? Muito obrigada, agradeço às pessoas que estão aí, né? E acho que é isso, né? Vamos adiante. Bom, parabéns, Viviane, agora, né, aprovado. Muito obrigado pelo convite. Te dar os parabéns novamente pelo trabalho. Estenda, né, os parabéns a seus colegas pelo trabalho que vocês desenvolvem. Sigam firme, né? Não desanimem. É um trabalho muito bonito. Também fico à disposição, né? Se precisarem de alguma ajuda, né, alguma colaboração, também sempre estou à disposição. A gente, enquanto instituto, sempre está disponível para colaborar de alguma maneira. Tá bem? Então, parabéns e muito obrigado novamente. Obrigada, professor Lucas. Espero ainda contribuir, que seja na prática lá na escola ainda. Vamos convidar para participar da escola nas práticas.